São Francisco nos faz pensar que é perdoando que se é perdoado. É perdoando que se é perdoado. E aí nós vamos começar a pensar na necessidade que temos nesses embates silenciosos, nesses dramas que cada um de nós vivencia no seu dia a dia, nos silêncios dos nossos lares, no convívio com as pessoas que são tão queridas, mas que ao mesmo tempo nos são tão difíceis em algumas circunstâncias. E também é importante que nós compreendamos que da mesma maneira que nós olhamos para os outros e os achamos difíceis, complicados, esquisitos, os outros também olham em nossa direção e nos percebem da mesma maneira. Uma das finalidades maiores da vida, e nós vamos perceber em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala a respeito da necessidade da reencarnação, da finalidade da reencarnação, melhor dizendo, os espíritos superiores respondem que nós reencarnamos em planetas como a Terra para espiar e evoluir. E nós reencarnamos ao lado das pessoas com as quais nós precisamos conviver, porque Deus não erra. E como Deus não erra, é natural que reflitamos em torno dessa proposta, que nós estamos no melhor momento evolutivo da nossa caminhada até aqui, enquanto criaturas espirituais que somos. Vivemos uma experiência espiritual no corpo físico e não uma experiência que é muito mais propícia ao corpo físico do que propriamente do aspecto espiritual. Somos espíritos que estamos transitando dentro de uma existência, convivendo ao lado de pessoas junto às quais necessitamos conviver, porque certamente os laços que nos prendem ao passado, em sua grande maioria, são laços de compromisso. E precisamos hoje recuperar essas relações e esse tempo para que a gente possa cumprir uma proposta muito parecida com a proposta que nos encontramos aqui hoje. E acredito que é a proposta que nos traz todas as semanas, que é de sair daqui melhores do que quando aqui nós chegamos. Essa proposta de quando a gente vem ao Viana de Carvalho, quantas vezes a gente conversando com as pessoas amigas, queridas, nós dizemos, eu cheguei no centro e parecia que eu estava levando 200 quilos nas costas. E quando você saiu? Não, quando eu saí eu estava bem maneirinho. Já aconteceu isso com vocês? A gente sai muito melhor do que quando a gente entrou. E essa proposta, numa amplitude bem maior, deve ser a nossa proposta de vida. De podermos, no momento natural, podermos sair desta vida bem melhores do que quando aqui nós chegamos. E para que nós saiamos daqui melhores, nesse aspecto de vida, é necessário olhar para as relações que temos com as outras pessoas. Porque essas relações, elas nos dão o termômetro que cada um de nós tem a respeito de como estamos e como estão essas relações com as outras pessoas. Vamos lembrar de Lenildo, um jovem, 17 anos, que Richard Simonetti nos conta no livro Endereço Certo. Aquele jovem tinha 2 irmãos menores, sua mãe, e ele estava num momento muito difícil, porque o seu pai acabara de sair de casa há pouco tempo, porque se envolvera com uma outra mulher e abandonara o lar, deixando no seu lar, sob a sua responsabilidade, ele que ainda sequer tinha atingido os 18 anos. E ele, no momento de raiva, colocou tudo o que sentia num papel e escreveu uma carta muito dura para o seu pai. Assinou a carta, foi ao correio e, terminando a carta, no seu momento final de contato com o pai, ele dizia: esqueça
que eu sou seu filho. Selou a carta, pagou a taxa e o correio recebeu. Foi andando para casa e começou a pensar: será que não tinha sido duro demais? Será que não tinha dito ou escrito palavras muito rudes? Será que ele tinha feito o peso da balança de forma justa na relação com aquela pessoa que, afinal de contas, estivera ali ao seu lado? E no momento em que ele abre para todas essas perspectivas, ele resolve fazer o caminho de volta e chega ao correio para pedir que a carta lhe fosse devolvida. O atendente o recebe e diz: sinto muito. Depois que você postou a carta, ela passa a ser de propriedade do destinatário. A carta vai ser entregue. E ele saiu para casa muito triste, porque não tinha mais como reverter aquela situação que ele deu vazão no momento, mas que no momento seguinte se arrependeu. Observando esse acontecimento com Lenildo, conforme nos narra Richard Simonetti, vamos ver que isso acontece muito em nossa caminhada. Não é por acaso que quando os apóstolos chegaram até Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus nos traz uma referência de oração que é certamente conhecida de todos, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. No primeiro momento da oração, Jesus enaltece a grandeza de Deus, nesse louvor que é necessário que tenhamos pela gratidão diante da oportunidade que temos da vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradece pelo pão, pelo alimento básico da caminhada. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma proposta que é comum a gente falar, mas é necessário que nós reflitamos um pouco mais em torno dessa ideia. Porque se nós observarmos qual é a proposta da oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado. Jesus nos deixa o roteiro de oração naquele modelo em que ele deixa para toda a humanidade, porque essa oração é a oração universal. E naquilo que fala da nossa relação com o outro, ele nos deixa essa reflexão. Perdoai as nossas dívidas, mas há uma condição. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando Jesus termina de orar dentro da proposta do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim: logo em seguida, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. Veja que ele traz a oração, mas ele não se limita a deixar a oração, porque ao finalizar, é como se ele nos dissesse assim: para que não fique nenhuma dúvida em relação a esse assunto, o que eu quero que vocês entendam é, e ele traz esse conteúdo para todos nós. Nós precisamos perdoar, porque todos nós somos necessitados do perdão. Tem perdão que é fácil, tem outros que custam um pouco mais. Tem situações que a gente consegue tirar de letra, tem outras situações que a gente não consegue deixar passar. E talvez tenha sido por isso que Simão Pedro chega ao Cristo e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu perdoarei o meu próximo? Até 7? Porque 7
para Simão Pedro, possivelmente já seria um número desafiador. E aí eu fico lembrando, assim, da nossa caminhada quando nós temos alguém que nos magoa e a gente vai perdoando e vai perdoando e vai perdoando. Lá na frente a gente olha para a pessoa e diz assim, eu já lhe perdoei 4 vezes. Como se 4 vezes assim fosse um número fantástico. Nós vamos contando quantas vezes a gente perdoa. E aí, Jesus olha para Simão e diz, perdoarás não 7 vezes. Mas quantas vezes, meus irmãos? 70 vezes 7 vezes. Agora vamos comparar 7. Quanto é que dá 70 vezes 7? A turma do Enem aí? 490. Comparar 7 com 490 é muito diferente? Muito diferente. E uma senhora chega para Chico Xavier e vai falando do marido. Situações que só acontecem lá em Minas Gerais, né? Ela começa a falar do marido, que o marido era muito complicado, muito difícil. E Chico ouviu aquela mulher com toda a paciência. Quando ela terminou de falar, Chico olhou para ela e disse, minha filha, lembre de Jesus. Perdoe 70 vezes 7 vezes. A mulher ouviu e saiu pensando. Algumas horas depois, ela entra de novo na fila. Aí chega lá onde Chico está e diz, Chico, eu já perdoei ele mais de 490 vezes pelas contas que eu fiz. E aí Chico olha para ela e diz, meu Deus, o que é que eu vou dizer a essa mulher agora, né? Ela cumpriu o mandamento na prática. Aí Emmanuel aparece e diz, meu filho, diga a ela que é 70 vezes 7 vezes cada ofensa recebida. De modo a nos dizer que o perdão, ele é infinito. Precisamos olhar na direção dos outros com quem nós convivemos e que temos diferenças. Mas quando a gente consegue transitar nesse aspecto do perdão, o que não significa dizer que nós precisamos ser pessoas que tenham problemas de memória, porque muita gente diz, eu esqueci. É muito difícil a gente conseguir esquecer um mal que nos foi feito. E principalmente se esse mal trouxe um impacto para a nossa vida. Mas é compreender. É conseguir ir além do que aconteceu. É fazer um exercício de indulgência para com o outro. E é por isso que Allan Kardec, na sua sabedoria, traz na questão 886 do Livro dos Espíritos a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ele não pergunta a caridade na visão de João, de José, porque cada um de nós aqui tem um conceito de caridade. Cada um de nós tem uma forma de compreender a caridade, inclusive de definir. Mas Allan Kardec pergunta como entendia Jesus. O que era a caridade para o Cristo? E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade, portanto, é a prática dessa relação com o outro. E quando a gente reflete em torno do perdão, perdoar para viver melhor. Por quê? Porque se nós conseguimos perdoar de fato, nós começamos a nos libertar das amarras, não é dos outros, é das amarras que nos impedem de avançar. Quando a gente consegue transitar dentro da compreensão, a gente avança. A gente se liberta. E daí, a dificuldade da gente conseguir viver a proposta de Jesus ainda hoje, quando ele nos deixa essa reflexão: amai os vossos inimigos. Quando Jesus fala isso, ele não está trazendo para nós uma reflexão para que a gente só faça, não, mas é ele é que vai ser beneficiado. Não, não é verdade. O maior beneficiado, na verdade, sou eu. Se eu consigo
E aí a gente pode pensar, então como é que funciona esse exercício do amor ao outro? Aquele com quem eu não me dou bem. É quando a gente consegue conviver com o outro, tendo alguns parâmetros como referência. Exemplo, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Veja que a palavra alimenta está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela traz para a gente um conceito de que nos diz assim, sentir na nossa condição normal é praticamente impossível não sentir. Não sentir raiva, dada a nossa condição evolutiva, é praticamente impossível. Aquele que nos fere, que nos magoa, a raiva, ela faz parte. Mas veja que a palavra alimenta, ela nos faz pensar que se continua, é conosco. Se a raiva continua me dominando, aí passa a ser problema meu. Ah, eu não vou sentir raiva. Vai acontecer um dia conosco, de nós não sentirmos mais raiva. Mas nós já estaremos num outro patamar de evolução. E o que é que eu preciso fazer então? Continuar exercitando as virtudes. No momento em que eu tenho a raiva, que eu possa controlar os meus impulsos, para não fazer o que Lenildo fez. Despejou tudo e depois se arrependeu. Isso acontece conosco. Quantas vezes a gente fala, e se a gente pudesse, a gente puxava as palavras que a gente falou para a gente engolir. Ou então, se a gente conseguisse riscar alguns acontecimentos da nossa vida, apagar mesmo, pegar uma borracha das coisas que eu me arrependo de ter feito, das coisas que eu me arrependo de ter dito. Porque nós somos movidos ainda pelos sentimentos que não são sentimentos nobres em alguns momentos da nossa vida. Vivemos esse misto de ser animal, muito mais vinculados aos instintos ainda, e aí a gente diz assim, pisou no meu pé, já sabe. Ou então, eu não levo o desaforo para casa. Está se candidatando a levar o desaforo para o cemitério. Porque ninguém sabe o que pode acontecer. Inclusive, não necessariamente que o outro faça alguma coisa comigo, mas na medida em que eu vou recebendo essas raivas todas e não vou trabalhando, e não vou me trabalhando, a tendência é que eu comece a repercutir tudo isso no meu corpo físico. E aí a gente sabe que a gente está se candidatando a ter um AVC, um infarto, porque a gente sabe que raiva mata, segundo os médicos, os entendidos no assunto. Então, saber lidar com essas situações adversas permite que a gente possa olhar para a nossa vida de uma maneira diferente. Não é inteligente pensar como muitas vezes a gente pensa. E a gente escuta várias pessoas falando isso. Porque uns dizem assim, eu perdoo. Se Jesus descer do céu e me pedir, eu perdoo. Já viram alguém dizer isso? E tem outros que colocam uma condição, até eu fico pensando nisso, né? Jesus descendo lá de onde ele se encontra, né? Dada a minha importância, meu filho, perdoe, né? E tem outros que dizem assim, nem Jesus descendo do céu, eu perdoo. Esse aí... E aí, a sabedoria da natureza é muito grande. Porque tudo tem solução. Tudo na vida tem solução. Querem ver como tudo na vida tem solução? Alguém aqui tinha problemas há um ano que não se resolveu? Alguém aqui tinha problemas há um ano que não se resolveu? A gente lembra quais eram os problemas? Tinha problema? Faça assim para eu entender se... Tinha problema? A maioria se resolveu, não foi? De uma maneira ou de outra, se resolveu. E aí a gente pode pensar assim, e como é que eu vou resolver os meus problemas com os outros? Aí a gente vai ouvir o que Jesus fala. Se tu tens alguma coisa contra o teu irmão,
ou teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta e reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. E se ele não te ouvir, terás feito a tua parte. E tem uma outra passagem que ainda é mais simbólica, que Jesus diz assim: antes de colocardes tua oferta no altar, volta e reconcilia-te. E aí a gente pode pensar, por que ele usou esse exemplo? Por que foi justamente com a oferta no altar? Se nós pensarmos o que representa a presença do homem no altar, ele está procurando vínculo com quem? Com quem? Com Deus. O que é que o Cristo nos orienta? Antes de você conseguir ficar bem com Deus, volte e procure ficar bem com seu irmão. Como é que eu vou ficar bem com Deus se eu não consigo ficar bem com o meu próximo? E essa realidade de ficar bem, ela é desafiadora, porque ela vai me pedir alguns exercícios. Eu vou necessitar, na prática da indulgência, lembram lá da questão 886? Indulgência para com as imperfeições alheias. O que eu preciso fazer de fato é vibrar pelo outro, é rezar por ele, é conversar com ele se houver essa possibilidade. Eu preciso me aproximar dele, mas de forma que o meu coração, de fato, esteja próximo. Não é essa proximidade fria de quem quer ser muito mais um julgador do que um companheiro de caminhada. Quantas vezes nós apontamos o dedo para aqueles com quem nós convivemos e cobramos deles comportamentos que nós não conseguimos implementar em nossas vidas? Quantas vezes a gente acusa as pessoas de falhas, esquecendo que aquela acusação que a gente faz, se ela fosse feita para nós, ela estaria também perfeita, porque nós também somos portadores. Se não daquele problema especificamente, mas de outros tantos problemas de comportamento que nós também temos. Todos somos necessitados do perdão, e é justamente isso que Jesus nos pede quando ele leva a gente a pensar no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E aí a gente pode dizer assim, Eva, qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque nós vamos ver o Cristo nos fazendo pensar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bem-aventurados os misericordiosos, amai os vossos inimigos. E para que eu consiga transitar com um coração leve, para que eu consiga viver pela vida de forma a aproveitar a vida de fato, porque muitas pessoas pensam que aproveitar a vida é estar aí usufruindo de todas as possibilidades materiais que a vida permite. Mas podemos pensar que aproveitar a vida é usar a inteligência para sairmos daqui melhores do que chegamos, porque as encrencas que nós temos com os outros não resolvidas, se nós adiarmos, e é um direito que temos, podemos adiar. Só que a vida vai se encarregar de nos aproximar novamente num outro momento. Aquilo que eu não estou resolvendo hoje, eu vou me candidatar a resolver amanhã, numa nova existência. Sabe lá Deus em que condições. Se nós hoje temos a possibilidade de refletir de forma inteligente, procurando compreender que não é que eu queira me livrar do outro, porque muitas vezes a gente olha para o outro e diz: eu não quero lhe ver nunca mais. Saia da minha frente, saia da minha vida. E a gente diz: nunca mais eu vejo, mas todo dia pensa naquela pessoa. Todo dia pensa. Não pensa nem naqueles que ama, mas pensa naquele que é o desafeto. E como é que a gente consegue resolver então? É através da aproximação. É o diálogo. É o reconhecimento da limitação que eu ainda trago dentro de mim.
É a honestidade de poder chegar e dizer: eu errei com você. O Espírito Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz um comentário muito importante a esse respeito. Ele diz que quando alguém se aproxima de nós e nos agride, e a gente devolve a agressão, nós nos tornamos corresponsáveis por tudo que acontecer dali em diante. Veja como isso é forte. Tudo que acontecer dali em diante, porque a gente só olha assim, né? E a gente diz: não, mas de quem é a culpa? A preocupação da gente às vezes é querer saber de quem é a culpa. De quem é a culpa? A culpa é somente do outro. Isso é verdade. Quando a gente escuta um lado da história em que alguém se coloca como sendo 100% vítima, será que a história é daquele jeito que a pessoa está nos trazendo? Ou será que tem uma cota de responsabilidade para um, tem uma cota de responsabilidade para o outro? E aí a gente pode pensar: e com quem é que está a verdade? E o que é a verdade? Cada um de nós tem nesse contexto uma história. E vamos ver esse mesmo Lenildo, aquele jovem, 17 anos, que num momento de insensatez, pela raiva, diante do fato do seu pai ter saído de casa, lá no livro Endereço Certo, escreve uma carta para o seu pai, coloca no correio, com um conteúdo emocional muito forte, e termina lá escrevendo: esqueça que eu sou seu filho. Postou a carta, se arrependeu e voltou. E a moça do correio disse que não tinha mais jeito, porque a carta não era mais dele, agora já era do pai. E ele vai para casa. E a cabeça, ó, sem parar. No outro dia, sem conseguir dormir, pega o primeiro ônibus. 7 horas de viagem. Imaginava encontrar o pai numa situação extremamente favorável, num novo relacionamento. Afinal de contas, eram alguns meses. E quando chegou na cidade onde seu pai morava, chegou numa pensão só para homens, e encontra aquele que ele imaginava que estivesse vivendo um momento de felicidade imensa, numa situação de sofrimento muito grande. Havia se separado daquela que havia escolhido para aquele momento já há alguns dias, e entendia o erro que tinha cometido. E ele começa a olhar para aquele pai de uma forma diferente, sem tantos julgamentos, e começa a exercitar o amor na direção daquele homem. Afinal, era aquele homem que estava ali, que ele conhecia há tanto tempo. E o pai dizia a ele: eu não voltei para casa, meu filho, porque eu estou muito envergonhado do meu gesto. E ele olha para o pai e diz: mas mamãe está lhe esperando. Porque a mãe amava muito o seu esposo. E ele olha para o filho, os olhos brilham de esperança. Ele diz: então quer dizer que eu posso voltar? E ele diz: sim, papai, o senhor pode voltar. E foi para isso que eu vim, para poder conversar com o senhor. E os dois se abraçaram, e naquele momento abriu-se um leque novo de oportunidades. Antes de que pudesse dizer mais alguma coisa, chega o carteiro trazendo a carta. Lenildo corre, toma a carta da mão do carteiro, e o pai pergunta: para quem é? Diz: pai, essa carta era para o senhor. Fui eu que escrevi, mas eu já disse tudo que eu queria ter dito. E rasga a carta na frente do pai. Houve tempo para reparar aquilo que talvez viesse a ser mais uma fonte de sofrimentos na vida daquela família. Temos tempo para repararmos aqueles caminhos que, porventura, nós possamos olhar hoje e perceber que não existe mais alternativas. Porque, afinal de contas, todos nós temos essa capacidade na solução dos nossos problemas. Todos nós somos corresponsáveis na relação que temos com os outros. É tempo de agirmos
é tempo de sentarmos, é tempo de podermos ouvir o outro naquilo que ele tem para nos dizer. Algumas semanas eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim: a gente grita com as pessoas, não é porque elas estejam surdas, a gente grita com as pessoas porque os nossos corações estão muito distantes uns dos outros. É por isso que a gente grita. E a gente grita quando a gente sabe que a gente está perdendo a razão, quando a gente não sabe mais o que fazer. Mas o alerta que Jesus nos deixa, que é para a vida toda, é para que a gente possa respirar. E respirando, a gente conseguir, nesse hausto divino, fazer brilhar essa centelha que existe dentro de cada um de nós. É dessa forma que nós precisamos nos relacionar uns com os outros. As nossas vidas, elas não são fáceis, não são simples, porque cada um de nós é um ser complexo. O compromisso principal que precisamos ter em nossas vidas é olharmos para dentro e deixarmos de perceber tanto o defeito dos outros, porque existem muitos defeitos dentro de nós que precisam ser descobertos para, em sequência, poderem ser trabalhados. Precisamos fazer as pazes conosco, precisamos olhar mais nessa direção do íntimo, porque na própria proposta que Jesus nos deixa de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É necessário que tenhamos esse amor por cada um de nós, mas é um amor que não é esse amor iludido, que tudo aceita, que tudo posterga. Não é esse amor que, no dito popular, passa a mão na cabeça. É o amor conosco, no compromisso evolutivo que nós precisamos empreender em nossas vidas. É podermos olhar de forma honesta, procurando responder à pergunta: quem sou eu? É podermos olhar para os nossos defeitos e procurarmos compreender por que é que eu penso assim. É entender que a vida deixa na mão de cada um de nós um quebra-cabeças com alguns milhares de peças, mas que não tem aquela fotografia que a gente vai ter como balizador. É preciso a gente ir montando esse quebra-cabeça peça a peça, vendo o que é que encaixa, por que encaixa. E quando esse quebra-cabeça começa a ser montado, nós começamos a fazer viagens em nossas vidas, procurando compreender melhor quem nós somos. E é respondendo a essa pergunta, quem nós somos, que nós haveremos de ter uma melhor relação com as outras pessoas. É compreendendo que nós somos limitados, que nós haveremos de superar as nossas dificuldades emocionais. É olhando, portanto, para o outro como alguém necessitado, tanto quanto eu, que eu vou conseguir me tornar uma pessoa melhor. E me tornando uma pessoa melhor nesse exercício de amor, eu vou poder estar ao lado do outro, convidando-o para uma caminhada juntos, cada um com as suas virtudes, cada um com os seus defeitos. É podermos dizer ao outro: eu amo você do jeito que você é. E o outro olhar para nós e também poder dizer: eu amo você, inclusive com os seus defeitos. Mas é nesse compromisso de superação que nós vamos realizando dia a dia que a gente vai tornando melhor essa relação com as outras pessoas, reduzindo as críticas que muitas das vezes só magoam e trabalhando numa construção para que a gente possa sim crescer juntos, dando mais sentido à nossa família, dando mais sentido dentro dos nossos lares, permitindo que essas aproximações que nós temos, que não são por acaso, possam resultar em mais harmonia. Que não seja festa apenas em dias especiais, que seja festa nos dias comuns. Porque a nossa vida, em sua grande maioria, é feita de dias comuns. Dias em que não acontece nada de novo, nada de muito diferente. Mas são esses dias os mais importantes, porque são os mais frequentes na caminhada que nós estamos empreendendo, meus irmãos. E é necessário que a gente aproxime esses corações, porque o que nós temos no final é uma grande carência.
a carência de que o outro possa preencher, quando eu digo para o outro que eu amo, mas na verdade o que eu quero dizer é: eu preciso que você me ame. Eu preciso que você esteja do meu lado. E que possamos valorizar as pessoas. Que possamos enxergar o problema, mas que possamos enxergar também as virtudes. As pessoas só se tornam muito boas depois que elas desencarnam. E quando a gente olha após o desencarne, após a desencarnação, a gente vai perceber quantas virtudes essas pessoas tinham. Então que valorizemos mais aqueles que estão ao nosso lado, porque nós também somos necessitados da presença deles para podermos resolver as nossas questões sentimentais e podermos principalmente evoluir. E se o outro não quiser? É um direito. O livre-arbítrio é permitido por Deus para que cada um realize as suas escolhas. Eu preciso caminhar. Eu preciso fazer. Se ninguém quiser ir comigo, não importa. Eu vou fazer a minha parte. Ainda que eu esteja só, o que é bem difícil, mas ainda assim, eu seguirei. Porque, como diz o poeta Luiz Oswaldo Santiago, quem vai na frente não tem caminhos. Cai no buraco, pisa no espinho. Pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas, quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada. Em plena mata, abre picada. Cavando a terra, joga semente, não colhe flores. Quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta. Quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos. E deixa as flores, quem sempre faz, feliz e alegre, quem vem atrás. Quem perdoa, ama. Quem ama, se liberta. Que possamos caminhar juntos, trabalhando em nosso benefício e em nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos.